Prezados alunos, eu sou o professor Enio Fontão e vamos dar continuidade às nossas aulas de desenvolvimento de negócios. Hoje continuaremos a tratar da aula 16, semana 18, com a qual nós estamos trabalhando o conceito e a aplicação da matriz BCG. Bem, agora que nós já aprendemos os conceitos e as hipóteses básicas, nós já podemos elaborar uma matriz BCG. Ok? Vamos lá. Vejamos o gráfico a seguir, o qual ilustra uma matriz BCG. Primeiramente, é importante percebermos que existem duas variáveis nesse gráfico, uma representada no eixo horizontal, ou seja, o market share relativo, o qual está escalonado em um intervalo de 0 a 2. E no eixo vertical, nós temos uma escala de 0 a 22%, representando a taxa de crescimento de segmento do mercado. Como podemos observar na matriz BCG, o market share relativo é representado no eixo horizontal, ou seja, no eixo das abscissas, e o crescimento do mercado no eixo vertical, ou seja, no eixo das ordenadas. Neste gráfico apresentado, estamos assumindo que a taxa de crescimento de mercado pode variar de 0 a 22 pontos percentuais. O limite vertical da matriz pode variar em função das características de cada indústria e a decisão do que se constitui alto ou baixo crescimento depende das indústrias que estivermos considerando. Por outras palavras, isso quer dizer que essa definição de limite depende de pessoas especialistas com conhecimento do produto, do segmento, do mercado, para que essa definição seja assertiva. Nesse estudo de caso, nós também escolhemos a taxa de 11% como divisor entre alto crescimento, isto é, maior do que 11%, e baixo crescimento, ou seja, menor do que 11%. Assim sendo, representemos graficamente os produtos numerados de 1 a 7, utilizando as informações do quadro a seguir, em termos de coordenadas, market share relativo e taxa de crescimento de mercado. Ok, então como iremos fazer essa representação gráfica? Vamos observar primeiramente o quadro apresentado. Imagine uma situação em que uma empresa qualquer possui grande ou 7 grandes grupos de produtos, comercializando cerca de 7.000 unidades por ano, como é demonstrado no quadro. Então, na primeira coluna desse quadro, são referenciados 7 produtos. Na segunda coluna, o volume de vendas em termos de unidade de cada um desses 7 produtos. Por exemplo, 1.500 unidades para o produto 1, 1.300 unidades vendidas do produto 2 e assim por diante. A terceira coluna apresenta o market share relativo de cada um desses produtos. Por exemplo, 1,5 do produto 1, 2 do produto 2, 0,9 do produto 3 e assim por diante. E, finalmente, na quarta coluna, são apresentadas as taxas de crescimento do mercado. 20% do produto 1, 9% do produto 2, 12% do produto 3 e assim por diante. Então, a partir das informações do quadro, nós podemos elaborar um gráfico, uma matriz BCG. Como que nós fazemos isso? Observando essas duas variáveis, market share relativo e taxa de crescimento de mercado. Então, por exemplo, o produto 1 tem um market share relativo de 1,5 e uma taxa de crescimento de mercado de 20%. Portanto, ele deve ser plotado nesta posição do gráfico. O produto 2 possui 2 de market share relativo e 9 de taxa de crescimento de mercado. Portanto, deve ser plotado neste posicionamento no gráfico. Já o produto 3 possui 0,9 de market share relativo e 12% de taxa de crescimento de mercado. Portanto, deve ser plotado neste posicionamento no gráfico. O produto 4 ele possui 0,6 de market share relativo e possui 10% de taxa de crescimento de mercado. Portanto, deve ser plotado
nesse posicionamento no gráfico. Já o produto 5, ele tem 0,5 de market share relativo e a taxa de crescimento de mercado dele é de 5%. Portanto, ele deve ser plotado nesse posicionamento do gráfico. E o produto 6, ele possui 0,2 de market share relativo e 3% de crescimento de mercado, portanto, ele vai ser plotado nesse posicionamento no gráfico. E, finalmente, o produto 7 possui 0,1 de market share relativo e 22% de taxa de crescimento de mercado, portanto, ele deve ser plotado nesse posicionamento do gráfico. Dentro daquela representatividade das figuras, nós temos os produtos interrogação, nós temos os produtos abacaxis, nós temos o produto estrela e o produto vaca leiteira. Esta análise gráfica também é interessante na medida em que pode projetar o tamanho de cada círculo ao longo de 3 anos e fornece valiosas informações sobre o que acontecerá se a companhia adotar as mesmas práticas ou se, alternativamente, diferentes políticas forem empreendidas. A escala utilizada para determinar o diâmetro de cada círculo é uma decisão pessoal. No nosso estudo, utilizamos a seguinte escala: 1 milímetro para cada 100 unidades vendidas do produto. Como que isso funciona? Então, imaginemos o seguinte, que nós iremos construir uma matriz sem recursos computacionais, ou seja, manualmente, utilizando um compasso para desenhar os círculos que representa cada um dos produtos. É simples, se a escala definida foi de 1 milímetro para cada 100 unidades, nós devemos dividir por 100 o volume de vendas de cada um desses produtos. Por exemplo, se o produto 1 vendeu 1.500 unidades, nós dividimos por 100, temos 15 milímetros ou 1,5 cm de diâmetro dessa circunferência. O produto 2 foram vendidas 1.300 unidades. Dividindo por 100, nós temos 13 milímetros ou 1,5 cm de diâmetro. E assim por diante. Vamos fazer mais uma rápida simulação para reforçar os conceitos? Observemos, então, os dados apresentados no quadro. Na primeira coluna, nós temos a discriminação de 4 produtos. Na segunda coluna, nós temos o volume de vendas de cada um desses produtos. Na terceira coluna, nós temos o market share relativo de cada um desses produtos. E na quarta coluna, nós temos a taxa de crescimento de mercado. Então, a partir das informações apresentadas, nós temos o produto A possui 0,55 de market share relativo a 5% de taxa de crescimento. Portanto, ele deve ser plotado no gráfico respeitando essas condições. Já o produto 2, ele possui 0,2 de market share relativo e 17% de taxa de crescimento. Ele deve ser plotado também respeitando essas informações. O produto 3 possui 0,05 de market share relativo e 5% de taxa de crescimento de mercado. Portanto, ele deve ser plotado nesse posicionamento no gráfico. E, finalmente, o produto 4 ou produto D, ele possui 0,7 de market share relativo a 15% de taxa de crescimento de mercado e ele deve ser plotado nesse posicionamento do gráfico. Aqui fica bem claro que nós temos 4 produtos bem distribuídos, sendo um produto interrogação, um produto estrela, um produto vaca leiteira e um produto abacaxi. Na aula seguinte, nós iremos aprender a interpretar e analisar as informações da matriz BCG. Bons estudos e até a próxima aula.